para que ele não tenha nenhuma situação ali que ele possa causar, que possa vir a causar um acidente nesse trabalhador. Então, a gente não precisa se atentar apenas, né, não vai se atentar apenas àquela situação de risco na pintura. É preciso avaliar também a parte de altura. Ou vice-versa, não posso esquecer a parte de pintura analisando apenas a parte de altura. É preciso que eu analise toda a atividade. Então, qual é o melhor tipo de andame para fazer esse tipo de atividade? Então, existem vários tipos de andame, né? Existem aqueles que a cadeirinha, né, que o pessoal utiliza, aqueles andames suspensos, né, existe também desses, existem com rodízios, né, com sapatas. Então, qual seria o adotado? Então, é importante que a gente utilize ele sempre com sapatas, tá, em área rente, né, horizontal, para que não haja esse risco de acidentes. Ok? Então, qual foi a terceira parte da atividade? Era para pesquisar e descrever os CAs que estavam descritos naquela atividade. Então, como é que eu identifico os CAs? Né? O que é CA? É o Certificado de Aprovação. E como é que eu identifico os CAs? Basta pesquisar no Ministério do Trabalho. Então, se eu for no site do Ministério do Trabalho e colocar lá o código, né, que eu identifiquei daquele CA, eu vou conseguir puxar, filtrar no Ministério do Trabalho se ele está aprovado ou não e o prazo de validade daquele equipamento. Então, vai lá tudo descrito no Ministério do Trabalho. A gente já mostrou para vocês aqui como é esse caminho para que a gente consiga acessar esse certificado de aprovação. Na atividade 4, né, então, o que era pedido? Pedia que vocês identificassem as etapas, né, os quinais, identificassem o grau de risco e dimensionassem os segmentos daquelas atividades que a gente propôs. E a outra situação que foi colocada é que no hospital, né, se vocês lerem lá na norma, na NR4, nesse anexo especificamente, vocês vão identificar lá que no hospital a partir de 501 empregados, 501 funcionários que tenha, é obrigatória a presença de um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Então, dando aquelas 8 horas diárias de atividade lá, e não apenas aquelas 6 horas que a gente já avaliou, que dependendo do grau de... dependendo da composição do CERT e o grau de risco da empresa, ela precisa ter aquele profissional da área de saúde. Ok? Então, vamos falar um pouco da ACI. Né? Então, o que é que vocês devem fazer nessa ACI? Então, deve ser feito, né, realizar uma pequena visita técnica em qualquer estabelecimento. Então, aí vocês vão escolher qual seria uma padaria, uma lanchonete, né, alguma indústria, pequena ou grande indústria, né, de grande porte ou pequeno porte, alguma atividade na área de construção civil, tá? Então, após isso, né, após a visita, né, vocês vão fazer todos os levantamentos, vocês deverão fazer, né, realizar as seguintes etapas. A primeira parte, né, qual é a primeira etapa? Observar bem os detalhes, os riscos e sugerir, né, como os técnicos em segurança podem implementar medidas de proteção coletiva e EPIs para os trabalhadores e dos serviços que você identificou. Então, vocês vão selecionar lá aquelas atividades, vão fazer um mapeamento, vão identificar os riscos que tem lá associados àquelas atividades e ver, né, sugerir como um técnico, como um profissional da área, quais seriam as medidas de controle que deveriam ser adotadas para a proteção coletiva e EPIs. Lembrando sempre que a proteção coletiva ela é muito importante para que a gente consiga controlar os riscos no ambiente de trabalho. Né? Então, quando a gente não consegue identificar essas proteções coletivas, não consegue adotar elas, que a gente não consiga, né, transformar o risco naquela situação catastrófica, né, para uma desprezível, a gente precisa adotar equipamentos de proteções individuais. Então, aí é preciso que vocês avaliem isso daí, pesquisando aquelas atividades e mapeando dentro da empresa que vocês forem. A segunda parte, classifique esse estabelecimento levantando o KNAI, o grau de risco, grupo que se enquadra a CIPA e, dependendo do número de empregados, dimensionar essa CIPA. Então, como é que vocês vão fazer isso? Dependendo da empresa que vocês forem, existem empresas que elas já têm o KNAI, elas já conhecem o KNAI, quando a gente está falando de indústria de pequeno e grande porte. Se vocês forem a alguns estabelecimentos, eles talvez não conheçam, né, não identifiquem o seu KNAI. Né? Então, se eles forem alguma documentação lá, eles vão identificar isso, mas alguns eles não conhecem, né? Principalmente se eles não tiverem que enviar nenhuma documentação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Mas aí vocês vão lá na NR, né, na NR4, e identifiquem, né, todas essas partes aí. Então, vejam qual é a atividade principal desse estabelecimento, consultem a norma, identifiquem qual é o KNAI daquela atividade e, consequentemente, aquele grau de risco daquele setor. Ok? E aí vocês vão fazer, ver onde se enquadra a CIPA, se precisa ter CIPA ou não,
e aí fazer esse dimensionamento dependendo do número de empregados. Lembre-se de pegar sempre o número dos empregados que tenham lá na empresa que vocês forem visitar. A terceira etapa, identificar uma situação de risco e elaborar um plano de ação usando aquele plano de ação que a gente já falou aqui do 5W2H, para a correção dessa situação. E aí vocês podem perguntar, né, ao profissional, o técnico de segurança que tem na empresa, né, então como é a forma de investimentos que eles fazem nessa área de segurança, né, se não tiver um profissional, você for numa empresa menor, né, uma lanchonete, alguma padaria, pergunte a eles a importância que eles avaliam essa questão de segurança para que seja contemplado também nesse plano de ação. É importante que vocês conheçam, né? Vocês vão ter que trabalhar um pouco sendo realmente como um profissional. Então, nessa etapa, a observação, nessas 3 etapas é obrigatória a colocação de uma foto do estabelecimento e o nome de uma pessoa responsável pelo estabelecimento, né, para que a gente conheça aqui e identifique. A quarta parte, né, da ACI. Pesquise um acidente real ocorrido no Brasil e no exterior e, após isso, aplique a técnica do diagrama de causa e efeito, né, aquele diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, para levantar as possíveis causas. Então, em posse, né, dessa situação, desse acidente ocorrido, vocês vão fazer o levantamento das possíveis causas que possam ter desencadeado aquela situação. Então, aí fazendo a avaliação usando a técnica da método de Ishikawa, né, de causa e efeito. Então, colocando lá todas as análises, vão poder identificar e ver qual foi a situação ou qual foi aquela causa de maior potencial que desencadeou o que foi a causa raiz para ocasionar aquele acidente. Okay? É obrigatória a colocação da fonte de pesquisa e a data de entrega é dia 30/6/2010 até o meio-dia. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das aulas que a gente teve aqui, né? A gente está encerrando o nosso módulo agora, né? Esse módulo de prevenção de acidentes. Eu gostei muito de estar com vocês aqui, da gente ter desenvolvido esse trabalho, né? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades também para estar seguindo aí. E eu espero também que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Dúvida relacionada ao papel do técnico de segurança e a importância, já que vocês estão aí bem no comecinho, né? Analisando tudo isso daí e vendo a importância da prevenção de acidentes dentro do ambiente de trabalho. As ferramentas importantes que a gente precisa adotar para que a gente tenha esse controle. Tatiana, a gente tem alguma pergunta? Não, não temos nenhuma dúvida. Então eu quero agradecer mais uma vez para vocês, desejar a todos uma boa noite, tá ok? Boa noite para você também, Tatiana. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e um festejo junino tranquilo. Então, até a próxima. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.